Como se sabe, no tempo do rei Dom João III, foi o Brasil dividido em capitanias, cada uma concedida a um donatário. A de Pernambuco, uma das que primeiro se povoaram e que logo alcançou grande importância, coube a um fidalgo de reto espírito, nobre, perseverante, trabalhador, que tinha por nome Duarte Coelho. Parece que dispunha de consideráveis recursos e é de supor que esses seus haveres fossem o resultado de trabalhos longos que passou em África e no Oriente. Alcançada a mercê real, transferiu-se logo para o Brasil, acompanhado de muitos dos seus parentes. Sob a sua hábil administração, a capitania prosperou. Passados alguns anos, resolveu vir até à metrópole, a fim de angariar colonos novos e contratar industriais competentes com que pudesse desenvolver a sua empresa. Confiou a um seu cunhado, Jerónimo de Albuquerque, o governo da capitania, e embarcou acompanhado de seus filhos, Duarte Coelho de Albuquerque e Albuquerque Coelho, que tivera de sua mulher, Dona Brites de Albuquerque. Na metrópole veio a falecer Duarte Coelho em 1554, e já no tempo em que a rainha Dona Catarina, avó do rei Dom Sebastião, governava Portugal durante a minoridade do seu neto, chegou nova do Brasil, e especialmente de Pernambuco, de que a maior parte das tribos indígenas se levantara ali contra os portugueses, pondo cerco aos principais lugares daquela colónia de Pernambuco. Ordenou, pois, Dona Catarina que Duarte de Albuquerque Coelho, herdeiro da capitania, a fosse sem demora socorrer. E, entendendo ele que lhe seria utilíssima a companhia e ajuda de seu irmão, Jorge de Albuquerque Coelho suplicou à rainha regente que lhe desse ordem de o acompanhar. E assim ela fez. Chegou em 1560 a Pernambuco, não contando mais de 20 anos de idade, e havendo chamado conselho a alguns padres da Companhia de Jesus e várias personagens entre os principais da terra, assentou-se entre todos, ponderando o lance, que se elegesse por chefe militar da capitania a Jorge de Albuquerque Coelho, o qual, como lhe disseram que cumpria ao bem público o aceitar ele e servir tal cargo, o aceitou, e se aventurou, e se esforçou muitíssimo, correndo o risco de perder a vida no zeloso cumprimento dos seus deveres. Começou o ataque aos inimigos naquele mesmo ano de 1560, com tropa de soldados e de criados seus, que alimentava, vestia e calçava à sua custa. Prosseguiu nas operações de guerra através de montes e de desertos, durante verões e durante invernos, de noite e de dia, passando grandíssimos trabalhos, sendo ele e os seus soldados feridos pelo gentio muitas vezes e combatendo a pé e a cavalo. Frequentemente não tinham mais para comer do que os caranguejos do mato que encontravam, cozinhados de farinha de pau e fruta selvagem daqueles campos. Quando acampavam, faziam os escravos choupanas de palma, em que se agasalhava toda a roupa. Com estes cuidados que sempre tinha e com as boas palavras que lhe dizia, consolava e contentava a sua gente. Entrada uma aldeia dos inimigos, corria logo sobre a mais próxima e a tomava assim com facilidade, por não terem tempo de se fazerem prestes. Com esta diligência e brevidade, pacificou em 5 anos a capitania. Quando chegara, não ousavam os moradores da vila de Olinda sair mais que 2 léguas pela terra dentro, e ao longo da costa 3 ou 4. Ao fim daquele tempo, podiam ir até 20 pelo interior, e 60 léguas ao longo da costa, as que tinha a capitania no seu âmbito. Então, deixando essa colónia conquistada, e os indígenas quietos e pacíficos, com pedirem paz que lhes outorgaram, embarcou para a metrópole na nau Santo Antônio, na qual viagem se deram os casos que nesta narrativa se contêm. Carregada a nau de muita fazenda no belo porto da vila de Olinda, deu à vela com vento em popa a 16 de maio de 65. Não eram ainda bem saídos da barra quando se acalmou o vento com que partiram.
Logo depois se lhes tornou contrário, os levou de través e os atirou para um baixo, onde permaneceram por 4 marés e se viram em risco de se perderem, o que lhes teria sem dúvida acontecido se fossem então os mares mais grossos. Acudiram-lhes com presteza muitos batéis, que lograram salvar a gente toda e a maior parte da carregação. Porém, nem assim descarregada se desencalhou, pelo que decidiram cortar-lhe os mastros. Então nadou e saiu dos baixos. Vários amigos de Albuquerque Coelho, vendo que ele pensava em reembarcar na nau, quiseram dissuadi-lo de tal proceder pelos maus princípios que já tivera. Mas nem ele, nem os demais passageiros quiseram dar ouvidos a tais prognósticos e tornaram a embarcar na Santo Antônio, que largou enfim da vila de Olinda a 29 de junho de 65. 5 dias depois da largada, mudou o vento de maneira súbita, tornando-se tão contrário e de tal violência que trataram de alijar fazenda ao mar. Por isso que a nau lhes mareava mal, pela muita carga com que dali partira. Pela tarde piorou ainda, e o casco abriu água. Davam à bomba continuamente, às 6.000 zonchaduras entre a noite e dia. Pouco depois, um pé de vento quebrou o gurupés. Finalmente, já nos 12 graus de latitude norte, o vento acalmou. Andaram 19 dias em calmarias, acompanhadas de trovoadas. Resolveram, então, demandar uma das ilhas de Cabo Verde, em cuja latitude se encontravam, para tirarem a água que no navio entrava e repararem a avaria do gurupés. A 29 de julho, não estando já longe de uma das ilhas, deram vista de uma nau e de uma zabra de franceses. Estes seguiram a Santo Antônio e às 3 horas da noite estavam tão perto que vieram à fala com a nossa gente, intimando-a que se rendesse. Mas entendendo então da nossa nau que se estava aparelhando para defender-se, não ousaram acometê-la durante a noite e deixaram-se andar na sua esteira para tentarem abordá-la pela madrugada. Na antemanhã, porém, caiu uma trovoada muito forte que os obrigou a apartarem-se uns dos outros, sem que pudessem ver-se na cerração. No dia seguinte, 31 de julho, tentaram enfim demandar a ilha. Quando estavam já perto, o vento começou a soprar da terra e muito rijo. Tiveram por isso de desistir, apesar da muita água que então faziam. Correram assim até 37 graus, latitude norte. Deviam achar-se bastante para o oeste, porque a nau, com os ventos contrários, abatera muito. Nesse tempo, ainda só se calculava a latitude, pela altura da estrela polar ou pela altura meridiana do Sol. A longitude não se calculava, e apenas se estimava pelo caminho andando, imperfeitissimamente. Então, durante uma semana, foram outra vez as calmarias, dias de repouso físico relativo, passados na monotonia de um balanço lento, sonolento, que impacientava. No dia 29 de agosto, começou a soprar uma brisa larga, animadora e próspera. O plano agora era demandar o arquipélago dos Açores, para ver se numa das ilhas se consertava a nau e se tapava, finalmente, a muita água que ela estava fazendo. Já por esse tempo se passava muita fome e muita sede, e, sabendo Jorge de Albuquerque Coelho a necessidade dos tripulantes e dos passageiros, e que não havia na nau mais mantimentos que o que ele trazia para si e para os seus criados, mandou colocar tudo adiante de todos e repartiu muito irmamente pela companhia, sem nada pretender para si próprio, se bem que toda a gente lhe o quis pagar por valer muito. Tudo o generoso o fidalgo recusou, com o que ficaram todos muito contentes e se sustentaram por espaço de alguns dias. No entanto, levantaram-se grandes brigas e discórdias entre marinheiros e passageiros, mas Jorge de Albuquerque, sabedor do caso, interveio, e lá os foi acalmando e pondo em paz.
A 3 de setembro, navegando eles em demanda das ilhas, alcançou-os uma nau de corsários franceses, bem artilhada e consertada, como costumavam. Vendo o piloto, o mestre e os demais tripulantes da Santo António, que não iam em estado de se defenderem, pois mais artilharia não havia a bordo que um falcão e um só berço, afora as armas que o Albuquerque trazia para si e para os seus criados, determinaram de se render. Jorge de Albuquerque, porém, opôs-se a isso com a maior firmeza. Não, por Deus, não! Não permitisse Nosso Senhor que uma nau em que vinha ele se rendesse jamais sem combater. Tanto quanto possível. Dispusessem-se todos aos que lhes cumpria e ajudassem-no na resistência, pois somente com o berço e com o falcão tinha ele esperança que se defenderiam. Só 7 homens, contudo, se lhe ofereceram para o acompanhar, e com esses 7, e contra o parecer de todos os demais, se pôs às bombardas com a nau francesa, às arcabuzadas, aos tiros de flecha, determinado e enérgico. Durou esta luta quase 3 dias, sem ousarem os franceses abordar os nossos pela dura resistência que neles achavam, apesar de os combatentes serem tão poucos e de não haver senão o berço e o falcão, aos quais Jorge de Albuquerque pessoalmente carregava, bordeava, punha fogo, por não vir na viagem bombardeiro, ou quem soubesse fazê-lo tão bem como ele. Ora, vendo o piloto, o mestre, os marinheiros que havia perto de 3 dias que andavam eles neste trabalho, que recebiam os nossos muito dano dos tiros disparados pelos franceses e que já lhes ia faltando a pólvora, pediram ao fidalgo e aos que o ajudavam que consentissem enfim na rendição, pois lhes era impossível o prosseguir na defesa, não fossem por causa de os matarem a todos ou de os meterem no fundo. Responderam a isto os combatentes, que estavam decididos a não se renderem, enquanto capazes para pelejar. Os outros, vendo-os assim determinados, deram de súbito com as velas em baixo e começaram a bradar para os franceses. Entrassem na nau, que se lhes rendia. Os que combatiam, indignados, quiseram matar o piloto e o mestre, pelo ato de fraqueza a que forçavam todos. Não tardou, porém, que subissem e entrassem 17 franceses, armados de espadas, de broquéis, de pistoletes, e alguns deles com alabardas. Num instante se assenhorearam da nau. Verificando a maneira como vinha esta, perguntaram com que artilharia e que munições se haviam defendido tantos dias, e o número dos homens que combatiam. Responderam-lhes que só Jorge de Albuquerque fizera tudo para o carregarem a ele com toda a culpa. Ouvindo isto, dirigiu-se o capitão dos franceses a Jorge de Albuquerque Coelho com o rosto soberbo e melancólico, e disse-lhe assim: Que coração temerário é o teu, homem, que tentaste a defender desta nau. Que tentaste a defesa desta nau, tendo tão poucos petrechos de guerra, contra a nossa, que vem tão armada e que traz 6 dezenas de arcabuzeiros. Ao que respondeu o Albuquerque Coelho, bem seguro de si: Nisso podes ver que infeliz fui eu, em me embarcar em nau tão despreparada para a guerra, que se viera aparelhada como cumpria, ou trouxera o que a tu atrás de sobejo, creio que tivéramos, tu e eu, estados diferentíssimos daqueles em que estamos. Aliás, a boa fortuna que tiveste agradece à traição desses meus companheiros, o mestre, o piloto, os marujos, que se declararam contra mim, pois se me houvessem ajudado, como me ajudaram estes amigos, não estarias aqui como vencedor, nem eu como vencido. Contraveio o capitão francês: Não te desconsoles, amigo. É isto fortuna da guerra, que hoje favorece uns, amanhã outros. Pelo bom soldado que tu és, far-te-ei muito boa companhia. E àqueles que te ajudaram a combater, que tudo merece quem faz o que deve, cumprindo a obrigação da sua pessoa.
Trazia a nau francesa uns 80 homens, entre os quais muitos ingleses e escoceses, e também alguns portugueses. Vinha toda ela maravilhosamente bem ordenada, cerrada e empavesada da popa à proa com sua xereta falsa, as gávias consertadas com o maior primor, e tão limpa de costado que parecia caiada e ser esse o primeiro dia que saía fora, havendo muitos meses que bordejava no mar e tendo já roubado vários outros barcos. Verificando os corsários franceses o valor da carga que levava a nau, começaram a navegar para sua terra. E logo ao outro dia, que foram 6 de setembro, se avistaram as ilhas do Faial e Pico, e mais a Graciosa. Era seu intento desembarcar os nossos, deixá-los numa ilha e abalarem para a França com a Santo António. Porém, como começasse a ventar rijo, desistiram de realizar a sua ideia. Resignaram-se a levá-los para o seu país, seguindo ao nordeste com vento em popa. O capitão dos franceses, temendo-se de Jorge de Albuquerque Coelho, fechava-o de noite em um camarote, com 3 dos que o ajudaram a pelejar, mas tratava-o com a maior cortesia e nunca começava uma refeição sem vir Jorge de Albuquerque primeiro, a quem sentava à cabeceira da mesa. Certa vez, pediu-lhe o capitão que benzesse a mesa à maneira dos portugueses. O fidalgo acedeu, fazendo sobre ela o sinal da cruz. Alguns circunstantes enfureceram-se com isto, e, se não fosse o capitão e 2 nobres franceses, correra muito risco de o matarem ali, ou de atirarem com ele ao mar. Entendendo o Albuquerque, por esta causa que eram luteranos os corsários, pediu licença ao capitão para não voltar a comer com eles, e tomar no camarote o que lhe dessem. O capitão, se bem que mostrasse agravar-se disso, deu-lhe a licença que lhe era pedida, e vinha ele, algumas vezes, comer com Jorge de Albuquerque Coelho. Começaram nesse tempo os mesmos franceses a publicar-se por luteranos, e, tomando as contas e os livros de rezas que encontravam nas mãos dos nossos homens, deitavam tudo pela borda fora. Vendo Jorge de Albuquerque Coelho que os corsários se propunham levá-los para a França, descobriu aos soldados seus companheiros que o tinham ajudado a defender a nau o plano de se levantar contra os franceses. Responderam que o ajudariam, se vissem nisso salvação possível. Reparasse ele, porém, que era a Santo António muito zorreira, mal aparelhada, ruim de leme, e fazendo além disso muita água. A nau francesa que a seguiria, pelo contrário, mais avançava, só com o traquete, que a Santo António com o pano todo. Ela ali estava, sempre tão próxima, quase à fala. Fugir-lhe? Como? Infelizmente, era impossível. Respondeu-lhes o Albuquerque com o maior esforço, tentando animá-los. Não era impossível. Se matassem os franceses que na nau levavam, 17 homens, com as armas deles se defenderiam dos outros. Esses 17 que desapareciam já os tinham de menos contra si, os quais, por serem homens dos mais importantes, haviam de fazer muita falta aos seus. Demais, sabendo os outros que estes eram mortos, não deixariam de descoroçoar. Não se tinham defendido com tão poucas armas, e quase por 3 dias. Que não poderiam fazer agora, com armas tão boas como eram aquelas? Já traçaram um ardil, com que matariam esses, e em bem pouco tempo. Vamos, era tudo possível. Convencidos, responderam eles que o ajudariam. O Albuquerque, então, descobriu-lhes o ardil, que lhes pareceu muito bem. Recomendou-lhes o maior sigilo, cautela, ouvistes? E que estivessem prestes para a ocasião. Foram dessa forma passando os dias, à espera do ensejo para o seu projeto. Chegaram à latitude de 43 graus. Estava próximo o dia de se libertarem. Cada um sabia o que lhe cumpria fazer. Segredo, ouvistes? Muito segredo. Confiai em mim. Se teriam êxito, que daria aquilo?
Então, a 12 de setembro, o vento acalmou, para logo depois rondar ao sudoeste. Pouco tardou que superasse em fúria, zunindo nas enxárcias, turbilhonando nuvens, rendilhando espumas, açoitando no escuro os vagalhões roncantes. Alija, alija, alija carga, alija! Alijaram tudo que na coberta havia e debaixo da ponte. Como enfuriasse ainda mais o tempo, trataram de alijar os mastaréus das gávias e todas as caixas que de cada um trazia. Para que não fosse isto pesado a alguém, que foi a de Jorge Albuquerque Coelho a primeira de todas que se lançaram ao mar, na qual ele trazia os seus vestidos e outros objetos de importância. E, parecendo que não bastava isto, arrojaram para as águas a artilharia, com muitas caixas que continham açúcar e numerosos fardos de algodão. Um mar mais violento desmanchou o leme. Atravessou-se a nau aos escarcéus e não foi possível desviá-la para a fazer tornar a correr em popa. Quase todos, então, se sentiram de escuro suar. Jorge de Albuquerque, vendo-os assim, começou a falar-lhes para lhes dar ânimo e ordenou a alguns que buscassem meio com que se pudesse, enfim, governar a nau. Ajoelharam os outros e pediram a Deus que os livrasse do perigo. Já a este tempo, que seriam 9 horas da manhã, um navio dos corsários se não avistava, e os franceses que estavam na Santo António, vendo a tormenta desencadeada, o leme desmanchado, atravessada a nau, o rumor que fazia toda a gente, chegavam-se aos nossos então amigo e cumpriam tudo que lhes eles mandavam, como se fossem cativos dos portugueses e não os corsários e roubadores. Dispôs-se então um bolso de vela para o porem em torno do castelo de proa, a ver se com isso arribaria a nau e deixaria assim de se atravessar ao mar. Às 10, escureceu por completo. Parecia noite. O negro mar, em redor, todo se cobria de espumas brancas. O estrondo era tanto, do mar e do vento, que uns dos outros se não ouviam. Nisto, levanta-se de lá uma vaga altíssima, toda negra por baixo, coroadas de espumas, e, dando na proa com um borbotão do vento, galga sobre ela, a submerge, a arrasa, estrondeando e partindo, leva o mastro do traquete com a sua verga e a enxárcia. Leva a cevadeira, o castelo de proa, as âncoras, estilhaça à ponte, o batel, o beque, arrebatando pessoas, mantimentos, pipas. Tudo se quebra e lá vai no escuro. A nau, até o mastro grande, fica rasa e submersa, e mais de meia hora debaixo de água. Os sobreviventes, que se arrastavam pávidos, confluem a um padre que se acha a bordo e atropela as rezas e as confissões. Um relâmpago risca, ilumina a treva. Vêem-se todos de joelhos, com as mãos no ar, a pedir misericórdia e a clamar por Deus. Jorge de Albuquerque, como de costume, falava aos outros para lhes dar coragem. Confiassem em Deus e, ao mesmo tempo, fossem dando à bomba, esgotando a água que invadira o convés. Enquanto houver vida, dizia-lhes, trabalhem todos por a conservar. E se Deus dispusesse por outra forma, tivessem paciência ante os seus decretos. Somente Ele sabe o que nos é melhor. Com estas palavras os persuadia à faina. Deram à bomba, com imensa dificuldade de se aguentarem de pé, e esgotaram a água. Mas outro vagalhão se lançou sobre a nau, cobrindo o convés. Arrebatou o mastro grande, verga, vela, enxárcias, camarotes, borda. Levou o mastro da mezena e com o aparelho todo, uma parte da popa e também um dos franceses dos de maior hierarquia. Os portugueses que trabalhavam na bomba foram logo arrojados aqui e além, cobertos pelo mar. Todos se convenceram de que se afogariam. Levantaram-se aos poucos, queixando-se, este de que partiram um braço, aquele uma perna. Ficou tudo mergulhado por algum tempo.
e o mar, depois, dava ainda pelos joelhos dos desgraçados. Mandou o Albuquerque alguém à coberta para ver a água que nela entrava. Só faltavam 3 palmos para chegar acima e a encher de todo. Fuzilavam relâmpagos, a força do vento, a imensidade das ondas, aterravam os ânimos. A água que entrava vinha cheia de areia. Jorge de Albuquerque, apesar de tudo, consolava os tristes, afirmando-lhes a esperança de saírem daquilo. O mastro grande, quando caiu, ficou preso na enxárcia. Por debaixo de água, passara para a banda de Barlavento, e daí, jogando na vaga, dava choques horríveis de encontro ao costado, que tremia todo com som cavernoso. Enfim, vieram os mares que o levaram para longe, e de mais esse tormento se viram livres. Passados 3 dias, em que continuamente se deu à bomba, começou enfim a abonançar a Bruxela. Dos pedaços da ponte que o mar abatera e de 3 remos do batel que escaparam do estrago, trataram logo de improvisar um mastro e armaram nele uma velazinha. Os nossos, então, pensaram em dar cabo dos estrangeiros. Jorge de Albuquerque dissuadiu-os disso. No estado em que estavam, o único remédio era a nau dos corsários. Se ela escapara, trataria de certo de demandar a nossa, por causa dos franceses que nela iam. E vindo-os buscar, e não os achando, de certo matariam os portugueses todos. Lembrou-lhes também que já não tinham água, nem vinho, nem mantimento algum, e só podiam esperar o que os franceses lhes dessem. Assim discutiam, travando razões, quando deram vista da nau francesa, fizeram-lhes fogos. Ela acudiu, desbaratada também, mas não destroçada como estava a nossa. Tendo sabido que a nossa gente se quisera levantar contra os franceses e que Jorge de Albuquerque se opusera a tal, mostraram-se gratos os compatriotas daqueles. Ofereceram-se para o levar consigo e mais 3 portugueses que ele indicasse. Deixá-los-iam desembarcar na primeira terra que tomassem, se assim desejava. Jorge de Albuquerque agradeceu-lhes muito, mas que muitos mais lhe agradeceria se quisessem levá-los a todos eles, pois jamais desampararia a sua gente e em tal trance. O destino dos outros seria o seu, responderiam os franceses que não podiam. 2 dias depois, aquietava o tempo. Os corsários, aproveitando a bonança, trataram de descarregar a Santo António das muitas mercadorias que nela vinham e que haviam escapado do furacão ou do alijar de carga que se havia feito. Até despojaram alguns portugueses dos próprios fatos que traziam vestidos. Outros, porém, mais humanos, andavam curando os que estavam doentes e lhes davam de comer e de beber. Negaram-se a prover os desgraçados de algumas coisas de que precisavam, como enxárcias, antenas, velas. A muito rogo, deram-lhe 2 sacos de biscoito podre. E na segunda-feira, 17 de setembro, afastou-se a nau deles a todo o pano e foi-se esbatendo na atmosfera turva. Sumia-se com ela a esperança dos nossos. Desapareceu, por fim. Ficaram sós. Então, vendo-se desamparados na vastidão oceânica, sem nenhuns recursos, sem um livor de esperança, caíram de joelhos no convés da nau, puseram-se a rezar o Miserere. Rezando o Miserere e as ladainhas, Jorge de Albuquerque começou a mandar, a tomar providências para a salvação de todos. Só se encontraram em todo o navio, numa botija, 2 canadas de vinho, uma pequena quantidade de cocos, alguns poucos punhados de farinha de pau e meia dúzia ao todo de tassalhos de carne e de peixe-cavalo. Isto para 40 pessoas que a bordo havia. Jorge de Albuquerque repartiu os mantimentos por suas mãos, reservando para si mesmo um quinhão menor que o que dava aos outros. Todos se espantavam de como se sustentava de tão pouco, com tanto trabalho em que lidava sempre, tanto de dia como de noite. Ao parecer, mais se doía das necessidades alheias que das próprias.
homem para comandar liberalmente, pela bondade e pela persuasão, e de todo o ponto admirável. Antes da partida dos franceses, um caso lhes sucedeu que muitos tomaram por milagre, e foi assim. No dia em que a tormenta se desencadeou, mandou Jorge de Albuquerque Coelho, a pedido de alguns companheiros, lançar às ondas uma cruz de ouro que tinha uma partícula do santo lenho. Amarrou-se para isso a dita cruz com um cordão de retrós verde a um cabo grosso e muito forte, com um prego grande por chumbada, e o chicote do mesmo cabo se prendeu bem à popa da nau. Passada a tormenta, lembrou-se o Albuquerque do seu relicário. Chegou-se à popa e viu que o cabo se embrulhara nos pregos. Pediu a Afonso Luís, piloto, que vinha a bordo por passageiro, se quisesse embalsar em um cabo e desembaraçar o do relicário. Afonso Luís o fez assim. Desembaraçado o cabo, disse que alassem por ele de cima. Alaram. E, acabado de recolher o cabo, caiu a cruz solta, com a argola partida na tolda da nau. No dia em que se seguiu ao da partida dos corsários, mandou Jorge de Albuquerque cozer uma vela com uns tantos guardanapos e toalhas de mesa, que se acrescentaram a uma velinha latina do esquife dos franceses que lhes ficara. De 2 remos do batel fizeram verga, de uns pedaços de enxárcia que restavam, de cordões de rede e de morrões, lograram improvisar um arremedo de enxárcia. Ao leme, que ficara dependurado por um só ferro, lançaram umas cordas, como bragueiros, para que pudesse servir por uns 3 dias. Com este aparelho, seguiram viagem, lançando rumo pelo nascer do sol à falta de instrumentos de marear, que todos lhes roubaram os franceses. A manobra da bomba custava-lhes muito. Alguns, no meio dela, caíam no convés sem vista nos olhos, de pura fome e cansaço. Considerando isto, num dia de calma e de mar chão, rogou Jorge de Albuquerque a Domingos da Guarda, marinheiro com fama de mergulhador, que visse se conseguia tomar de mergulho uma parte da água que fazia a nau, já que era impossível tomá-la por dentro, por ser muito em baixo que ela entrava, e prometeu que lhe o pagaria muito bem. Ao querer o Domingos lançar-se à água, todos se puseram de joelhos. Com 3 mergulhos, tomou o marinheiro a maior parte da água, resultado com que todos se alegraram muito, por os poupar a necessidade de dar à bomba. Pouco lhes durou essa alegria. No dia seguinte, ao descer tomar a água... No dia seguinte, ao de se tomar a água, voltou o nordeste... No dia seguinte, ao de se tomar a água, voltou o nordeste a soprar rigíssimo, com grandes vagas e com muito frio. Mal se aguentavam com os balanços da nau. As mesas da guarnição, por andarem soltas, faziam uma matinada de 1000 demónios. As ondas galgavam e invadiam tudo, e já o alimento chegava ao fim. Só 3 cocos se distribuíam por dia, isto para cerca de 40 pessoas. Assim seguiam, ao sabor do vento. Voltou a tortura de dar à bomba. Vieram o desânimo e a fome horrível. Jorge de Albuquerque, além dos trabalhos comuns aos outros, pois de todos irmamente partilhava ele, ainda tinha o cuidado de prover a tudo, e o de comandar, consolar, animar os homens, comunicar o seu fogo à companhia inteira, e em tão amigos, tão brandos, tão piedosos termos lhes falava sempre, que quase sem forças se levantava a gente. Rediviva, pronta, retomava a faina. Embarcara doente no Brasil, e agora, depois de tantas lutas e de tanto esforço, de tantas privações e de tantas penas, jamais se lhe ouvia a menor das queixas. Tão são lhes parecia e tão bem disposto, tão prazenteiro, tão forte continuador dos seus trabalhos, que causava espanto e envergonhava a todos.
Para sugestioná-los, afirmava-se convicto de que iriam chegar não a outro porto, mas à própria Lisboa. Pensava-se, vendo-o e ouvindo-o, que era digno sobrinho do seu célebre tio, o grande Afonso de Albuquerque. Com a rigeza do vento, romperam-se as velas que levavam, e estando eles na faina de consertá-las, eis que acabou de desapegar-se o leme, quebrando-se o ferro que lhe restava e rompendo-se os cabos com que o tinham atado. Foi então o cúmulo do desespero. Deixaram-se cair todos no convés, desamparadamente, com a certeza absoluta de que morreriam de fome. De súbito, Jorge de Albuquerque levantou-se rijo, com um ledo aspecto, e, pegando num livro que trazia consigo, tirou 2 imagens de Cristo e da Virgem, pegou-as no mastro, chamou os companheiros para o pé de si, cada um por seu nome, e começou a pregar-lhes animadamente, afirmando-lhes a certeza de que se salvariam. Em redor, muitos dos outros, desgrenhados, magríssimos, nus, ouviam-no já sem o entenderem. Depois, às escondidas, fez testamento e, acrescentando a esses muitos outros papéis, acomodou tudo num barril pequeno que fechou e brilhou o melhor que pôde, disposto a lançar o barrilinho à água quando visse chegado o derradeiro instante. Mas isto o fez ele em tão grande segredo que nenhum dos outros por então o soube. Entretanto, imaginou maneiras de substituir o leme, ordenando uma sorte de espadela, da qual, aliás, pouco proveito conseguiram tirar. Chegados a 27 daquele mês, começou a necessidade de lançarem às ondas os primeiros companheiros que morreram de fome. Certos homens, nesse trance, lembraram-se de pedir a Jorge de Albuquerque a permissão de comerem aqueles cadáveres. Ao ouvir este horrível requerimento, arrasaram-se-lhe os olhos de água. Não podia ser. Não o consentiria enquanto vivesse. Se morresse, porém, dava-lhes licença de o comerem a ele. O desespero, então, levou alguns a uma outra ideia: arrombar a nau para acabarem de vez. Soube-o o Albuquerque e impediu que o fizessem. O mais triste, porém, é que estavam os míseros divididos em bandos e sonhavam com brigas, sendo todos uns espectros tão vizinhos da morte e quase não se podendo conservar de pé. Jorge de Albuquerque, com mágoa infinita, os chamou à razão e os acalmou. A 29, pela manhãzinha, avistou-se uma nau. Fizeram-lhe sinais alvoroçadamente. Os da nau, porém, não lhes quiseram valer e seguiram seu rumo. Mais 3 dias se passaram assim, no trabalho contínuo de dar à bomba. A 2 de outubro, entre a neblina, pareceu-lhes divisar arrumação de terra. Cerca do meio-dia, dissipou-se a névoa. Maravilha! Deus louvado! Era a Serra de Sintra! Lá estava! Ao cimo das rochas, a própria casa da Senhora da Pena! Mas não tinham maneira de se aproximar da praia. Iam numa carcaça sem governo algum. Chegando-se o navio para junto da terra, muitos trataram de preparar umas pranchas para se lançarem ao mar. Outros fantasiavam construir jangadas. Loucura, porque a costa ali era pedregosa e brava, e Jorge de Albuquerque dissuadiu-os de tal. Avistaram-se numerosas velas que se afastaram. Ao outro dia, 3 de outubro, amanheceram chegados ao Cabo da Roca. E indo já a nau para dar à costa, passou perto uma caravela que se dirigia para a Pedreneira. Suplicaram-lhe socorro, pagar-lhe-o-iam bem, que Jesus lhes valesse. Responderam eles, nada, não queriam perder tempo na sua viagem, e seguiram avante, sem nenhum dó. Pouco depois, felizmente, avistaram uma barca pequenina, que navegava para a Touguia.
começaram a bradar-lhes de joelhos que lhes valessem, e estando a barca a um tiro de berço, logo lhes acudiu com muita pressa. Vinha a bordo dessa barca um Rodrigo Álvares de Atouguia, mestre e senhorio dela, e uns parentes e amigos seus. Todos começaram a esforçar-os da nau. Não temessem nada, não os desamparariam, ainda que com risco de se perderem eles próprios. E não desejavam por isso prémio algum. Vendo o estado em que estavam os da nau, ficaram atônitos. Logo lhes deram pão, água e frutas, que para si traziam. O senhorio da barca, tanto que acabou de lhes dar de comer, passou-lhes um cabo de reboque, com que afastaram a nau da rocha e a foram trazendo ao longo da costa até à baía de Cascais, aonde chegaram pelo sol posto. Acorreram botes, em que se meteram. Uns desembarcaram ali em Cascais, outros só em Belém tomaram terra. A nau, durante a noite, ficou amarrada à popa da barca, por não ter âncora com que fundeasse. No dia seguinte, o cardeal infante Dom Henrique, que governava o reino, fez expedir uma galé que a fosse trazendo pelo rio acima. Fundeou a nau, finalmente, diante da igreja de São Paulo, onde numerosa gente a foi visitar, espantando-se do destroço em que haviam posta. Jorge de Albuquerque, antes de tudo, satisfez largamente o senhorio da barca e os que o haviam ajudado no salvamento. Desembarcou em Belém com alguns companheiros e dirigiu-se em romaria a Nossa Senhora da Luz, pelo caminho de Nossa Senhora da Ajuda. Já os seus amigos e parentes tinham tido notícia de que chegara, e Dom Jerónimo de Moura, seu primo, e muitas outras pessoas amigas suas, trataram logo de o ir buscar. Sabendo que desembarcara e que caminho levara, seguiram para ali imediatamente, encontrando-se com o grupo dos que o acompanhavam. Saudou-os então Dom Jerónimo de Moura, inquirindo se eram eles, os do grupo, os que com Jorge de Albuquerque se tinham salvo. E confirmando eles que de facto eram, perguntou Dom Jerónimo: "E Jorge de Albuquerque? Vai adiante? Fica atrás? Ou tomou por outro caminho?" Jorge de Albuquerque, que se achava ali mesmo diante dele, lhe respondeu: "Senhor, Jorge de Albuquerque não vai adiante, nem fica atrás, nem tomou por outro caminho." Cuidando Dom Jerónimo que zombava, quase se houve por desconfiado, e lhe disse que não gracejasse e respondesse à pergunta. E Jorge de Albuquerque: "Senhor Dom Jerónimo, se visseis Jorge de Albuquerque, conhecê-lo-íeis?" "De certo." "Pois sou eu, Jorge de Albuquerque. E vós sois meu primo, Dom Jerónimo, filho de Dona Isabel, minha tia. Julgai dos trabalhos por que passei." Só havia um ano que se não viam.